Oi, Rafa. Oi, Fá. Pronto, é minha internet que lá no escritório não estava legal. Pronto. Pronto. Gente, nós estamos com Rafaela Caldas. Enfermeira Rafaela Caldas. Rafinha, se apresente, por favor. Quem é você? Faz o que da vida? Formou aonde? Bom, sou Rafaela Caldas, eu formei na Universidade Estadual de Santa Cruz, atuo há 14 anos aqui no SAMU de Itabuna e há 5 anos eu assumo a coordenação de enfermagem do SAMU Itabuna. Além de trabalhar na coordenação, eu também trabalho na intervenção. Sou pós-graduada em urgência e emergência pela FTC, sou pós-graduada em segurança do paciente pela Fiocruz e também sou pós-graduada em gestão hospitalar pela UFBA. Mano Bernardo da Sofia, Mãe de Bernardo e de Ana Sofia. duplinha do barulho. Gente, Rafa foi minha aluna, né? Hoje nós somos colegas de trabalho no SAMU, né? E ela é minha chefa também, minha coordenadora de enfermagem, certo? Rafa, vou marcar nosso tempo aqui para a gente depois conversar com o Roberto Castro, tá? Como o tema, a proposta do tema de hoje é falar sobre a rede de urgência, né? Me fala um pouquinho qual é a composição da nossa rede de urgência aqui. Quais são os equipamentos? Porque quando a gente fala de rede de urgência, a gente pensa assim, existem diversos equipamentos que atendem à urgência, e esses equipamentos interligados em processo de intercomunicação, de fluxos de ida e vinda, eles formam uma rede de urgência. Como é a nossa rede aqui? Bom, hoje o SAMU Itabuna, ele conta, né, com as 3 ambulâncias, e a gente montou uma ambulância tipo Covid, só para atender esses pacientes de Covid, e facilita a descontaminação e a facilidade de continuar os atendimentos aos outros casos. A nossa proposta aqui, do ponto de vista do SAMU Itabuna, é a ampliação dessa frota, passando a ser 3 ambulâncias exclusivas para Covid, sendo uma ambulância de suporte avançado e 2 ambulâncias de suporte básico. A nossa rede hoje em Itabuna, nossos pacientes Covid são encaminhados para a UPA Monte Cristo, os pacientes de baixo risco. Os pacientes de alto risco já encaminhamos diretamente para o Hospital Calixto, que é onde hoje está direcionado a UTI, né? O plano de contingência do município de Itabuna está em construção. O governo, essa semana, já falou sobre a contratualização do hospital de base, também para atender esses pacientes de Covid, né, com unidade tanto de UTI como também de enfermaria. Hoje, o que temos proposto no município de Itabuna são os UTIs do Hospital Calixto, Midler Filho, e também enfermaria no Hospital Calixto. Ok. Então, isso voltado para a Covid, né? O Covid. Então, hoje nós temos, então, que compõe a rede de urgência, uma UPA, né? O SAMU, os hospitais com suas características de adulto, pediátrico, obstétrico, certo? A gente tem 2 maternidades. Tá. O hospital Manuel Novaes atende os 3 leitos da UTI pediátrica, né? Para a Covid. Para a Covid. Beleza. E assim, como é que está sendo esse processo de organização da rede? A Secretaria de Saúde que está fazendo o processo de movimento, o Conselho Municipal de Saúde está fazendo. Quem que são os atores que estão participando desse processo de planejar? A gente sabe que assim, o plano ele é montado e assim como a gente está tendo atualização o tempo todo dos temas da Covid, né, esse plano também sofre atualizações constantes, frequentes. Como é que está sendo esse processo? Então, Fabrício, realmente os planos vêm sofrendo diversas alterações nesse decorrer, né? A nossa primeira reunião para a formação do comitê foi logo após o Carnaval, que a gente já se reuniu com os hospitais, com as portas de entrada, para realmente reorganizar esse fluxo, inclusive onde esses pacientes estavam chegando. Hoje o Hospital Manuel Novaes, a ala que era da pediatria do SUS antiga, hoje é essa ala que recebe os pacientes COVID, para evitar que tenha, né, a contaminação de quem está indo procurar o hospital, por ser um hospital misto. Então, tem 2 portas de entrada. A porta de entrada do COVID e a porta de entrada para os outros casos. Tá? No Hospital Manuel Novaes está funcionando desta forma. No Hospital Calixto, ainda funciona com a porta de entrada, mas com comunicação prévia entre SAMU e Calixto, onde esse paciente passa diretamente para a unidade sem ter que ter contaminação e contato com outros pacientes que procuram suas unidades. No momento ainda não estamos encaminhando nenhum paciente para o hospital de base, porque ainda está em todo o processo. Amanhã terá uma reunião ainda com o pessoal, né, para
refazer o plano de contingência, na verdade, não é refazer, atualizar o plano de contingência do município, né? Fazer as adequações necessárias conforme as modificações que o município vem tendo, né? Hoje a gente sabe que a gente tem um crescimento, né, de um número significativo de pacientes Covid positivos no nosso município, e alguns desses pacientes já estão internados, então a gente precisa reorganizar e adequar a rede de urgência para que atenda esses pacientes que vão precisar de internamento. Você acha que esse processo de distanciamento social tem ajudado o sistema de saúde a ganhar tempo para se organizar? Sim, o isolamento social é de fundamental importância que as pessoas entendam que isso é necessário para que a saúde consiga se organizar. A gente sabe que a saúde vem tendo problemas, não só no município de Itabuna, como no Brasil inteiro, em relação à rede do SUS. Isso é uma coisa que, na verdade, é antiga, né? A nossa rede de urgência, não só do nosso município, mas no Brasil inteiro. A dificuldade do acesso à população. Com o Covid, a gente teve na verdade, todas as pessoas passaram a olhar para o SUS, né? E isso aí valorizou muito a saúde, porque, na verdade, todos os políticos, todos os empresários precisam de que essa pandemia tenha um stop, pare. Então, com isso, a gente está vendo que várias pessoas estão realmente trabalhando em prol de que isso passe a ter, de fato, uma assistência de urgência, que a gente consiga atender as pessoas com condições, com equipamentos, com EPI para os profissionais. E o que a gente tem que deixar claro, Fabrício, é a importância da valorização dos profissionais que estão na linha de frente. O cuidado com esses profissionais. Porque se fala muito de vamos comprar respirador, vamos comprar monitores. E os profissionais que estão na linha de frente, a gente precisa ter o alerta a esses servidores para trabalhar realmente quando tiver os equipamentos apropriados. A gente precisa pensar que nós precisamos estar com saúde para continuar na linha de frente e evitar que a gente também contamine a nossa família. Então, é muito importante que os profissionais tenham esse conhecimento do qual é o equipamento que ele realmente precisa estar para estar protegido. Certo. E, então, em relação a essa questão dos equipamentos, dos EPIs, né, a própria mídia está batendo muito nessa questão. Como é que está a nossa rede de urgência, não só o SAMU, mas a nossa rede de urgência em relação a EPIs? A gente tem EPIs em quantidade, a gente está havendo treinamento para os profissionais da rede, por exemplo, atenção primária, hospitais, SAMU, UPA, está havendo treinamento para essas pessoas utilizarem os EPIs? Sim, aqui no SAMU a gente capacitou quase 80% dos nossos servidores já foram capacitados, junto com o nosso NEP do SAMU e o NEP da Secretaria de Saúde, estão trabalhando conjuntos e com a ajuda do COAPS. Com isso, a gente conseguiu já treinar 80% dos nossos servidores com o apoio do COAPS e do NEP da Secretaria de Saúde do município de Itabuna. Então, beleza. O comitê do COAPS, que tem as instituições de ensino, ele tem ajudado? Ele tem ajudado e tem colaborado, inclusive com doação de materiais, para que a gente possa, de fato, estar treinando e capacitando nossos servidores. Certo. Tem Thiago Domingos aqui, grande abraço, Thiago. Juliana Brandão. Em relação aos equipamentos, Fabrício, os equipamentos de proteção individual, alguns equipamentos de proteção individual já estão disponíveis para os servidores. Hoje nós trabalhamos aqui no SAMU com a máscara N95, recebemos a máscara facial, temos os macacões, temos os aventais. O que nos preocupa, a gente sabe da escassez de encontrar esses EPIs no mercado e qual é o movimento que nós, de fato, vamos ter, para saber se a gente vai ter, de fato, um quantitativo suficiente desses EPIs. No caso, Rafa, não tendo EPI, como é que a equipe faz? Bom, não tendo EPI, o servidor não será obrigado a ir para a linha de frente. Meus servidores foram treinados e capacitados para saber o que o EPI mínimo para ele dar o atendimento. Eu não posso, em nenhum momento, colocar a minha equipe em risco. E eu botando a minha equipe em risco, eu estou tirando um combatente da linha de frente e fora eu estou botando toda a família dele em risco. Então, todos os meus servidores foram treinados e capacitados para saber qual é o mínimo necessário para a proteção dele. Aqui estamos tentando trabalhar com o máximo de proteção.
mas eles reconhecem qual é o mínimo. E sem o mínimo, a minha equipe não está autorizada a sair. Muito bom saber disso, porque assim, a gente tem visto os conselhos, de enfermagem, sindicato de enfermagem, junto com o Ministério Público, recebendo muitas denúncias dessa falta de EPIs. E, infelizmente, aqui na nossa região não tem nenhum relato disso, mas a gente ouve, né, vê na mídia que existem outros serviços que têm colocado seus profissionais em risco sem pensar que um profissional que se expõe e se contamina, no mínimo, vai ficar 14 dias afastado. Quiçá, será mais um paciente internado no hospital, fora o risco dele levar para sua família e para os pacientes que atende, né? Então, essa é uma situação bastante delicada, tá? E o SAMU? Qual é o papel do SAMU em todo esse processo de articulação do enfrentamento da pandemia? Bom, a gente, na verdade, fez um plano de contingência que ainda não foi executado em toda a sua íntegra, né? Que, na verdade, a gente precisa ampliar os ramais telefônicos, que hoje, pela portaria, a gente só consta com 2 ramais telefônicos. A gente sabe que o número de ligações que está chegando no ramal, no tronco 92, está muito alto, está congestionando a linha. Então, na verdade, a gente já está na proposta da ampliação da 3ª linha telefônica. Os servidores já estão sendo treinados e capacitados para a função de TARM, que é técnico de auxiliar de regulação médica, para estar atendendo a comunidade. E também estamos querendo implantar a figura do enfermeiro regulador, porque a gente sabe da importância da enfermagem nesse processo. Entendeu? A gente sabe que quando temos um enfermeiro regulador dentro de uma regulação, a gente consegue garantir uma segurança muito maior, tanto para o paciente, como para os nossos servidores. Muito bom, muito legal. Hoje o SAMU Itabuna é um SAMU regionalizado. Nós estamos com quantos municípios nessa regional, Rafa? Hoje nós estamos atendendo o município de Camaquã, com uma base descentralizada, que é responsável por atender o município de Pau-Brasil e o município de Mascote. Temos uma base descentralizada no município de Gongogi e também no município de Ubatã. E amanhã, provavelmente, teremos a inauguração da base descentralizada do município de Ubaitaba. Todos foram capacitados e treinados para atender o Covid. Muito bom. Eu participei desse processo antes com Valesca, que era a nossa enfermeira do NEP, agora eu estou à frente. Né? A gente tem visto esse processo de treinamento. Muito bom. Rafa, passa para a gente aí uma mensagem para os nossos profissionais, para esses estudantes. Tem muito estudante participando da live, muito profissional, colega nosso que está aqui assistindo, e para a população. Né? O que é que você passa de uma mensagem final? E não saia, porque a gente vai continuar debatendo com o Roberto Castro. Tranquilo. Assim, para os servidores da saúde e também da segurança e de todos os servidores que estão, na verdade, trabalhando como nos supermercados, como nos açougues, que tá, né, o serviço é essencial, eu oriento que todos realmente cumpram as regras das suas instituições. Trabalhe com os EPI. Se não tiver EPI, realmente denuncie a quem de direito. Se for enfermeiro, técnico de enfermagem, denuncie ao Corém, denuncie ao Ministério Público do Trabalho, pois precisamos garantir a nossa segurança. Primeiro, a gente tem que pensar na gente, em segundo, na nossa equipe, em terceiro, na população. Porque se um dos nossos membros adoecerem, infelizmente, eu estou deixando uma fragilidade na assistência ao paciente. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado. E a população, eu peço que se mantenham em casa, se mantenham no seu isolamento, saia realmente quando for necessário, lave suas mãos sempre e saia de suas casas quando necessário, usando a máscara. Eu estou aqui no momento sem máscara, porque eu estou sozinha dentro de uma sala. Mas se você está num ambiente com outras pessoas, é de fundamental importância o uso da máscara. Então, a população use a máscara de tecido e deixe a máscara cirúrgica e a máscara N95 para os profissionais de saúde. Né? E a importância, FAC, assim, de lavar as mãos. Porque a gente vê assim, uma correria para comprar o álcool gel. Deixa o álcool gel para as instituições, para aquelas pessoas que precisam realmente sair de sua casa para trabalhar, que precisam fazer higienização onde não vai ter a água. A gente sabe que a lavagem das mãos é o principal. Muito bom, muito bom. Aproveitar que muitas pessoas estão falando, vou falar a mesma coisa também. Parabéns, Rafa, pelo seu trabalho. A gente tem visto toda a sua dedicação, né? Não só com a gente, equipe do SAMU, né? Mas com a preocupação com toda a rede de atenção às urgências aqui. Né? O SAMU ele é um observatório de atenção às urgências, você tem cumprido bem
o seu papel à frente da coordenação, junto com o Fábio também, fazendo um trabalho excelente. A gente tem recebido muitas doações graças ao esforço de vocês, né? Doações, e é importante falar das doações, porque a gente também tem que falar, a Secretaria de Saúde ela tem recurso, ela está recebendo recurso. O que é que está fazendo com esse recurso? O recurso chega, a Secretaria está comprando com dispensa, a gente sabe o que está acontecendo. Houve uma discussão ontem na Câmara de Vereadores a respeito disso, mas existe um intervalo entre a realização da compra, a chegada do material e colocar o material em uso. Então, há um intervalo em relação a isso. Lógico, nenhum país do mundo está com planejamento 100% para atender os pacientes de Covid, quanto mais a gente, que é um município do interior com 220 mil habitantes. Então, a gente também não estava preparado para isso, a gente está se preparando, trocando pneu com o carro andando. Tá certo? Então, as doações têm ajudado muito a cobrir esse intervalo, esse lapso de tempo, até chegarem os materiais comprados pela Secretaria. Né? O processo de compra deve estar acontecendo, com dispensa de licitação, o secretário foi até a Câmara de Vereadores onde prestar esclarecimento. Então, as coisas vão acontecer naturalmente. Né? Mas até lá, o auxílio da população, o auxílio de quem tem feito as doações é muito bom, é muito importante. Parabenizo mais uma vez você, parabenizo o Fábio, né, todos nós, todos os colegas aqui do SAMU que estão na linha de frente, nossos colegas que estão nos hospitais, né, na atenção primária à saúde, que é a primeira porta de entrada da nossa rede de urgência, né? Então, vai para a gente um abraço para esse pessoal. Rafinha, eu vou parar um pouquinho com você e vou chamar o Roberto Castro, tá? Para a gente dar continuidade e a gente segue conversando, tá bom? Beijão, mais uma vez, obrigado. Beijo. De nada. Cadê? Aqui, como é que é isso? Vamos lá. Vou chamar Roberto Castro para a gente conversar. Meu amigo Roberto. Grande Roberto Castro. Boa noite, professor. Como é que tá, meu querido? Tudo em paz, graças a Deus, meu velho. E você? Tudo bem, graças a Deus. Como vão as coisas aí em Diadema, São Paulo? Diadema, as coisas estão um pouquinho complicadas, mas agora já está entrando um pouco mais no eixo. Legal. Robertão, se apresenta, fala quem é você, conta um pouquinho de sua história, formado onde, trabalha com o quê? Eu sou o professor Roberto Castro, eu sou enfermeiro, trabalho há 25 anos no sistema de resgate, muito antes de começar o sistema organizado como o SAMU, né? Então, aqui em São Paulo, nós tivemos aí o grande privilégio de começar em algumas situações e, com o passar do tempo, nós fomos vendo que o sistema foi se organizando, né? Eu me lembro que eu entrei em 96 no sistema e em 97 eu entrei na faculdade, portanto, quando eu entrei eu era auxiliar de enfermagem, eu entrei na faculdade e quando foi no ano 2000, mais ou menos, eu olhava e não via uma perspectiva de trabalhar como enfermeiro no sistema de atendimento pré-hospitalar resgate. E aí, realmente, a portaria veio e acabou expandindo bastante, né? Então, a partir daí, eu fui para o HC, onde eu trabalhei bastante tempo, primeiro como manequim, e depois acabei integrando o corpo de treinamento lá do Hospital das Clínicas, onde nos encontramos algumas vezes lá, né? Isso auxiliou bastante, porque o sistema de treinamento, desenvolvimento do atendimento pré-hospitalar vem crescendo bastante, né? Então, e hoje eu estou aí há 12, 13 anos que eu estou lá no SAMU em Diadema. Já passei por vários resgates rodoviários, pelo SAMU São Paulo, que eu estava, na verdade, lá quando houve o implante, e depois eu fui para o SAMU Diadema, que é um município colado a São Paulo. Bom, você falou uma boa parte da sua história no pré-hospitalar, na urgência e emergência, mas você trabalha com mais do que isso, né? Trabalho. Inclusive, hoje eu estava na clínica, né? Tem uma clínica, sou especialista em tratamento de feridas, né? Fiz a especialização em estomaterapia, e, na verdade, ampliei bem mais do que isso, né?
Eu trabalho com práticas integrativas, microscopia de campo escuro, ozonioterapia, já, na verdade, faço isso há 20 anos. E nos últimos 10 anos, 12 anos, eu implementei de forma mais profunda, né? Então, essa questão do Covid, ela entra de ponta a ponta, né? Porque, como eu costumo dizer, eu trabalho nas pontas. De verdade, eu não gosto do ambiente hospitalar. Me perdoe o pessoal de hospital, mas eu não gosto do ambiente hospitalar. Então, eu trabalho na ponta do pré-hospitalar móvel e na ponta do pós-hospitalar também com o pré-hospitalar. A minha clínica, que graças a Deus vai muito bem. Então, você tem uma clínica de enfermagem, né, que faz tratamento de feridas e trabalha com as práticas integrativas, cuidando. Você não cuida, na verdade, só da ferida, você cuida de maneira holística do corpo todo. Né? Muito legal essa sua história. A gente ainda vai ter uma live para falar sobre essa sua história, né, das práticas integrativas, que eu acho muito, muito legal. Acho a parte fantástica. Beto, me fala um pouquinho aí, Diadema, é o que? Grande São Paulo, interior de São Paulo? Quantos habitantes em média? Como é que é a rede de urgência de vocês? Diadema é uma cidade da Grande São Paulo, né? Faz parte do Grande ABC, envolve vários municípios. Então, temos ao lado São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Mauá, são todos municípios da chamada Grande São Paulo. É um município pequeno, tem 35 quilômetros, mas é um município populoso, tem em torno de 300 mil habitantes, parece que já está quase chegando em 400 mil habitantes. Né? Tanto que cada um desses SAMUs, todos são SAMUs independentes. Né? Houve já a intenção de fazer um consórcio ali, mas acabou não vingando. Então, nós trabalhamos de forma independente, né? E basicamente, a rede de urgência no município de Diadema, ela é composta por um hospital municipal, que é o Hospital Referência de Trauma, temos um pronto-socorro que fica distante coisa de 3 quilômetros, e 2 unidades que foram construídas como UPA e depois elas foram descaracterizadas. Então, elas acabam funcionando como PAs de apoio nos extremos da cidade. Por ela fazer divisa com o município de São Paulo, essas UPAs elas acabam recebendo, esses PAs eles acabam recebendo um fluxo de pacientes que vêm de São Paulo e acabam caindo no município de Diadema, porque eles acabam percebendo que é até mais fácil eles se desenvolverem ou desenrolarem quando tem algum processo de saúde. Né? Lógico que nós temos as nossas deficiências, né, com todos os serviços. Acho que nosso grande X da questão de Diadema chama-se tomografia, porque a tomografia ela não está alocada no hospital referência de trauma, apesar desse hospital ficar próximo a uma rodovia, receber vítimas dessa rodovia. Então, essa unidade ela acaba ficando distante, fica, na verdade, no pronto-socorro. Então, nós temos um trânsito muito alto de viaturas nossas que faz o transporte entre o hospital e essa unidade de pronto-socorro para a realização de tomografia. Massa, muito legal. Interessante isso. Aqui a gente tem no caso, nos 2 hospitais, o de referência de trauma e referência de cardiologia, os 2 têm tomografia. Né? Já é uma situação diferente. Mas já passamos por situação de levar paciente para tomografia em clínica, e a gente tem município próximo aqui, que é referência de microrregional, e a tomografia fica fora do hospital. A gente também tem essa realidade aqui. Legal. Como é que está nessa situação agora? Como é que o município aí organizou a rede, né, ou reorganizou a rede nesse processo de enfrentamento à pandemia Covid-19? Então, para poder organizar isso, o que acabou acontecendo foi que o hospital municipal ele acabou separando o andar inteiro para tentar fazer essa alocação. E nós temos um fenômeno muito interessante que aconteceu lá, e eu brinco até bastante com a minha equipe,
Eu falo, olha, para saber se realmente tem surto psicótico, é só deixar o cara surtar e falar que vai levar para o hospital municipal. Se o cara tiver surtado, ele vai, senão ele levanta e vai embora. Porque é um hospital referência, né? E hoje a população anda muito apavorada. O que eu andei acompanhando e ando acompanhando nos grupos de discussões e nas discussões com os colegas, né, não só lá em Diadema, é que as equipes andam muito tensas com esse processo. Então, além da organização hospitalar, tem a organização do fluxo, porque esses pacientes eles acabam sendo de demanda espontânea, ou esses pacientes são atendidos por uma unidade nossa e acabam sendo todos referenciados para um único lugar. Então, esses pacientes chegam basicamente para essa unidade, mesmo que provenientes do pronto-socorro, e são todos direcionados para uma única unidade hospitalar, né? Hoje nós temos aí cerca de 111 casos que foram confirmados aí no último dia 17, foi a última análise que saiu da Secretaria, 111 casos confirmados, 470 casos em análise e, na verdade, 11 óbitos realmente relacionados à Covid. Covid. Isso. Porém, nós temos uma situação aqui, Fabrício, que é uma situação ímpar. Talvez vocês estejam acompanhando. O governador ele determinou uma atuação no sistema pré-hospitalar para realização de autópsia verbal. Sim, não sei, cara. isso aí, pelo jeito, não acontece, né? Aqui a coisa se define muito no pré-hospitalar, né? Eu digo o seguinte, é bom e é ruim, né? Eu faço operação, né? Então, eu estou na rua direto com as minhas equipes ou estou no plantão de regulação. Então, geralmente nas duas situações. E nós pegamos situações com pacientes que haviam saído de alta, com diagnóstico de pneumonia e todo o critério COVID acabou parando em casa. E aí a nossa equipe chegou para fazer o atendimento, né? E quando chegou, foi aquela situação meio complicada, né? Porque a equipe paga uma ocorrência para a equipe sai para uma ocorrência de crise convulsiva, obviamente não vai sair de Teletubby, né? Como nós brincamos, né? Vamos sair com o EPI completo, né? Nós saímos com o EPI base. Só que quando você chega na ocorrência, muitas vezes você acaba se deparando com uma cena PCR suspeita COVID, né? Cara. Então, isso gera um nível de tensão assim muito, muito alto entre as equipes. Bastante alto. E aí chegou lá, paciente em óbito. Como é que tem funcionado isso? Como é que a regulação está lidando com isso? Então, nós temos um fluxo, foi fechado um fluxo para essa situação, que o governador ele soltou a medida e cada município está se adequando, né? Os vários grupos que nós participamos vão discutindo e cada município vai se adequando como é que vai fazer essa situação. E no nosso caso, nós fechamos o fluxo para, caso uma unidade nossa de suporte básico se depare com uma PCR, como foi o caso, eles colocam a máscara na vítima, não ventila, procede só com as compressões até a chegada do suporte avançado. Então, nessa ocorrência em si, foi uma das que, quando pagaram a ocorrência para nós, já pagaram a ocorrência como paramentação de Covid, e já chegamos paramentados na cena, eu afastei a minha equipe, pedi para que eles fossem até a viatura paramentar enquanto nós dávamos continuidade. Demos continuidade, a PCR encerrou com o óbito da vítima, e a partir daí nós tivemos que fazer um isolamento social do familiar. Na verdade, esse familiar ele teve até que entrar para quarentena, porque ele é coveiro, né? E a vítima, uma vítima jovem, 44 anos, só com histórico de diabetes e tal. Né? Essa foi uma das ocorrências que aconteceu, e eu conversando e vendo tudo,
Na verdade, acho que foi a única ocorrência que acabou acontecendo com esses critérios, né? E depois disso nós tivemos que mudar, né? Nós tivemos que mudar um pouco o fluxo para essa situação, né? Ainda estamos aguardando o resultado dessa vítima, né? Para poder confirmar, e eu vou monitorizando a minha equipe, né? Em relação a isso. Entendi. Dávila é uma egressa nossa, né? Enfermeira Dávila agora, formou recentemente, e está perguntando o que eu ia perguntar agora. Como é que vocês receberam treinamento para uso dos EPIs? Está tendo EPI suficiente? Eu vi que vocês estão usando aquele macacão modelo Tiken, né? Aquele amarelo. Isso. Como é que está isso aí, Beto? Teve capacitação da equipe, né? Além de cada um, eu também sou um profissional que muito empenhado com isso. Nós temos o NEP, né? Mas além do NEP que foi capacitou, constantemente estou conversando com a equipe também, né? Para poder dar apoio. Eu acho que o nosso principal papel em relação à nossa equipe que está fazendo o atendimento pré-hospitalar, que é uma coisa importante ficar claro. O nosso suporte básico, ele corre muito mais do que o suporte avançado. Sim. Nosso suporte básico, ele se depara muito mais com essa situação COVID do que o suporte avançado. Então, a minha preocupação como profissional é soltar esses pais e mães de famílias para essas ocorrências com o máximo de paramentação possível. Sim, e eu acompanho a descontaminação desses profissionais. Por quê? É o que nós vivemos dizendo para eles, além do treinamento. Todos os dias eu falo, gente, presta atenção. A descontaminação é o período mais crítico para a contaminação dos profissionais. E, na verdade, Fabrício, alongando um pouquinho essa pergunta, e aí chama a atenção dos colegas, tranquilo. Essa semana eu conversei com 2 equipes lá e depois vou conversar com o restante, porque o que me chamou a atenção é que as equipes começam a entrar em uma linha de segurança. Eles começam a baixar a guarda porque passou o momento de tensão, eles já estão reconhecendo a situação como suspeita Covid. Eu cheguei a comentar para a equipe, é assim, ó, pagou a ocorrência, chegou lá, suspeitou de PCR, o macacão tem que estar junto com a bolsa e antes de atender tem que paramentar. Não tem como. Infelizmente, se a vítima está parada, ela vai ficar, a equipe paramenta rapidamente e faz a abordagem. É o que a gente está discutindo muito nesse momento, né, Beto? Não tem como ter emergência, o tempo-resposta realmente fica comprometido até conseguir a paramentação da equipe. Exatamente. E a paramentação, até certo ponto, é rápida, mas ela não pode ser muito rápida. Sim. Porque se ela é muito rápida, ela compromete o profissional. Então, é uma coisa que eu pego muito no pé, eu falo, olha, gente, são justamente as pontas, é o equipamento que você encosta, é a viatura, é a caneta, são aqueles dados onde você menos espera que é onde ocorre a contaminação do profissional. Exatamente. Então, é muito importante que o profissional tenha em mente que, assim, uma vez que houve ou há suspeita de contaminação, paramentação completa. Uma vez que há necessidade de abordar, por mais que seja uma PCR, não dá para o profissional atender se ele não paramentar. Ele tem que paramentar porque a coisa é muito séria. É muito séria. E aí nós temos realmente que acompanhar, né? O nosso papel como profissionais, como enfermeiros, é acompanhar toda a nossa equipe de enfermagem, cada plantão, dar apoio, porque eu estou vendo que a psique dos nossos profissionais, elas estão bastante comprometidas. Tá. A gente tem visto muitos colegas assim tensos, né, muitos processos de adoecimento por conta desse enfrentamento da pandemia, a gente tem visto bastante isso. Beto, então, assim, os fluxos aí estão desenhados e conforme a situação, como é que está sendo isso? Vocês estão readequando fluxos? O paciente ele entra pela atenção primária ou entra pelo pronto atendimento? Como é que está sendo isso aí? Os fluxos constantemente eles têm que ser readequados, né? Conforme vão sentindo as necessidades, que sai um primeiro desenho, as equipes sentam, conversam sobre as dificuldades, né? A Gisele, que é a nossa coordenadora, a gente chama de Gisele Cirsa,
é uma profissional bem empenhada também, está sempre conosco, sempre conversando, então nós sempre trocamos muita figurinha em relação a isso. Nós temos EPI suficiente, agora no momento nós estamos atuando com máscara N95 de 12 horas, e ela é para 12 horas descartável. Né? E nós temos a N95 também de uma permanência maior. Então, nós já definimos algumas coisas e a cada situação, na verdade, nós vamos aprendendo a redesenhar. Porque não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que está chegando agora, né? Nós enfrentamos a primeira crise da H1N1, né? Essa crise de H1N1 também teve muita ocorrência que caiu na nossa mão no pré-hospitalar, porque a via de entrada ou a chegada desse paciente é por demanda espontânea? Sim, porém tem um fenômeno. A maioria desses pacientes eles estão indo de forma espontânea para as unidades de pronto-socorro ou para as unidades básicas de saúde. Vão para casa, começa o primeiro ciclo medicamentoso, quando eles agravam, eles ligam para nós. Então, quando o chamado da entrada com suspeita de dispneia, e tosse, o regulador tenta triar o máximo possível, porém eu brinco muito que falo que Diadema é Neverland, né? A terra do nunca. Mas conversando com colegas de outros países aí, todo mundo tem os mesmos problemas que no Brasil quando se trata de pré-hospitalar. A dificuldade que a população tem de se comunicar e esclarecer o que está acontecendo, os trotes, as mentiras, né? A forma de tentar chegar rapidamente ao serviço de emergência, né? Então, a nossa equipe ela é muito bem treinada, eu costumo dizer que assim, a nossa equipe de suporte básico, principalmente, ela costuma chegar quando o dragão está soltando fogo. Né? A hora que o bicho está pegando, chega, joga água na boca do dragão, doma o dragão pelo rabo e chama o suporte avançado. Eu falo que eles são sem graças, né? Mas é gostoso você ver que a sua equipe de técnico tem essa capacidade de olhar, analisar o que é crítico, estabilizar esse doente e pedir o apoio do suporte avançado. Passa o caso para o regulador e ele vai definir se vai para uma UPA ou para um PA, o pronto-socorro ou para o hospital municipal, porque nós temos as outras urgências também, né? Não temos só o Covid. E a nossa rede, o município, ele tem muita demanda, né? Para você ver, tem 300 mil habitantes, nós temos rodando por dia, no período noturno, às vezes 6 viaturas de suporte básico, 2 de suporte avançado, e às vezes vão 3 viaturas de suporte avançado para a rua ao mesmo tempo. Isso não é incomum, né? E as viaturas não param o tempo inteiro. No período diurno, rodam entre 10 a 12 viaturas, né? E roda o tempo inteiro. Então, a demanda ela é grande, ela deu uma diminuída em relação às outras ocorrências do município, né? Nossa demanda ali é muito forte com trauma, muito forte com casos clínicos, crise convulsiva, né? E nós trabalhamos em uma região que é muito conhecida, Diadema é uma região extremamente periférica, né? Então, a questão é, a Covid chegou na periferia? Chegou. Está estourando na periferia. Está estourando. Né? E aí eu estou vendo aqui, se me permite, um colega perguntando sobre higienização da viatura, né? Na verdade, a descontaminação, depois que essas equipes elas chegam, isso faz parte do nosso fluxo, elas chegam de ocorrência, elas não passam o caso. Elas pegam o caso, iniciam o atendimento paramentado, conforme é o protocolo do Ministério, paramento completo, EPI completo, 3 luvas, atendem, vão para a unidade e elas voltam para a base. Quando elas voltam para a base, existe um fluxo que foi desenhado pelo NEP, foi acompanhado por nós, onde o pessoal entra para desparamentar. Um profissional executa no outro a desparamentação. Depois que é feita a desparamentação, aí eles utilizam outro capote, trocam a bota e aí eles vão para fazer a descontaminação da viatura. Então, quem descontamina é a equipe que faz atendimento. É a equipe que faz atendimento. Né? E aí faz a descontaminação da superfície, faz a descontaminação dos locais semicríticos, críticos, os locais que eles tiveram contato,
né? E essa equipe fica pronta, fica em QRV para uma próxima ocorrência. Os macacões já são individualizados lá. Certo. Os macacões que vocês usam de quem? Ele é reutilizável? Como é isso? Ou é descartável? Não, não, ele é reutilizável. Vocês vão ver que no Brasil nós temos a questão do macacão branco, que é o descartável, e o macacão amarelo, que é o reutilizável. Eu ouvi a colega falando da dificuldade na aquisição, né? Diadema é uma cidade muito industrial e, por acaso, uma das fábricas que costuma produzir esse macacão fica em Diadema. Então, umas 3 semanas atrás, eu saí do plantão e fui lá. Pois é, eu fui até lá, porque além de comprar, eu queria poder dividir nos grupos de APH, olha, é aqui que tem, é essa quantidade que tem. Só que aí aconteceu o seguinte, cheguei eu e estava um técnico meu, tinha um único macacão. Eu falei, então você pega esse macacão, porque você está fazendo ponta. Nós já tínhamos alguns macacões coletivos, né? Sim. E aí no outro dia acabou chegando um macacão, eles me ligaram, só que ela estava me explicando que assim, com essa questão do Covid, o governo federal fez o quê? Ele proibiu as empresas de venderem para o público em geral. Sim. Então, basicamente, eles confiscaram a produção inteira para poder fazer a distribuição desses macacões no país. No país. O macacão é quente, o macacão descartável, a meu ver, ele não é seguro, ele é muito complicado. Sabe? Então, eu vejo que o macacão reutilizável ele é uma ferramenta um pouco mais segura para atendimento hospitalar. Você fala mais seguro em que sentido, Beto? Mais impermeável, mais resistente? Ele é mais impermeável, ele é mais resistente, porque tem um detalhe, né? Nós vamos ajoelhar para fazer RCP. Sim. E aí você vai ajoelhar com o macacão. Você vai fazer RCP com o macacão. O macacão descartável, ele rasga. Entendeu? Sim, entendi. Então ele não aguenta. O macacão permanente, por exemplo, nessa ocorrência, teve um que eu até pedi, falei, vamos descartar, porque rasgou, né? Porque nós ajoelhamos, fizemos o atendimento todo. É um atendimento muito complicado de se fazer, porque embaça o óculos, embaça a face shield. Geralmente esses ambientes são baixa luminosidade. Sim. Quando nós estamos com o nosso EPI completo, nem eu sou homem lanterna, né? Eu ando com 3 lanternas no mínimo para essas situações, mas quando você está paramentado, você não tem lanterna. Então, você obter um acesso, você conseguir fazer um procedimento mais seguro, é quase inviável, né? Então, você vai quase que num procedimento tátil para tentar realizar, né? E o grande X da questão é proteção, porque nessa hora, por exemplo, vai gerar aerolização, né? O paciente vai ser entubado muitas vezes e vai ser ventilado. Por isso que o macacão impermeável, com uma dica aí para os colegas, né? Que coloquem no macacão, quando tiver na manga aqui, passa uma fita adesiva para colar a luva no macacão. E na hora de feito para enfrentamento do ebola, por exemplo. Isso. Né? Então, a primeira luva, é importante que ela seja toda fixa no macacão. As outras 2, elas podem ser trocadas com mais frequência, então elas podem ficar soltas. Porque, você vê, eu sou um homem de 1,90 m, né? Sou longilíneo. O macacão, para mim, fica baby look, né? Fica curto. Então, fica sempre curto, então não tem como, né? Na perna ele tem que cobrir a bota, no braço ele tem que cobrir um pouco mais em cima, chegando na altura bem próxima à palma da mão, e isso às vezes é uma certa dificuldade, porque como a colega disse, você não tem um número certo para um profissional certo, porque você não tem disponibilidade de macacões, tantos assim. Entendi. Beto, eu vou fazer mais 2 perguntas para a gente ir finalizando, e depois vou chamar a Rafa de volta para a gente comentar um pouquinho sobre sua experiência. Me fala um pouquinho aí sobre a experiência do enfermeiro na regulação,
né? Como é que está sendo, qual o papel do enfermeiro? Ele atende o paciente na linha? O que é que o enfermeiro faz na regulação? E como é que está sendo a importância desse enfermeiro agora nesse momento da Covid? Tá, aqui em São Paulo, né, Grande São Paulo, os colegas todos, nós temos SAMUs que trabalham com enfermeiro dentro da regulação direta. Em Diadema, a nossa regulação ela é dividida em duas formas. Nós temos a regulação médica e nós temos a regulação de leitos, né? O enfermeiro ele fica mais na regulação de leitos. É muito difícil ter uma condição para a regulação médica, porque geralmente tem dois médicos reguladores, né? Sim. Então, a cada tempo também isso vai se redesenhando. De qualquer forma, o enfermeiro que fica na regulação, ele também fica responsável pelas equipes que estão em rua, né? Porque para poder dar apoio, inclusive para o colega que está, enfermeiro que está fazendo intervenção, e dar apoio para os técnicos que estão operando na rua. E a regulação de leitos é um papel extremamente importante nosso, porque, basicamente, todo o fluxo dos hospitais, das altas e de transferência entre unidades, elas passam por nós. E nós que vamos receber esse caso e determinar, olha, esse aqui é prioridade, esse aqui não é. Vi colega em um grupo que está bravo, tal, porque quando ele está na UPA, às vezes ele percebe que demora 6, 8 horas para poder transferir um paciente. É fato, porque como o transporte interhospitalar também é responsabilidade do SAMU, tem municípios que contrataram terceirizadas. Tem município que faz direto, como é o nosso caso, faz o transporte direto, né? De qualquer forma, é uma responsabilidade do enfermeiro fazer essa monitorização, entendeu? É uma experiência muito bacana. Eu já fiz regulação de pacientes, casos de rua, né? Não só em Diadema, mas São Paulo também. Algumas vezes nós fazíamos e isso é uma realidade que acaba acontecendo. É uma experiência muito bacana. É tenso. Você acha que é uma vantagem do serviço ter o enfermeiro na regulação? Totalmente. Totalmente. Na verdade, você sabe que o serviço pré-hospitalar, como diz um amigo meu, Alberto Leão, é o reino do enfermeiro, né? Então, é o nosso lugar de atuação. Eu digo, 100% do serviço pré-hospitalar, ele é de enfermagem, sendo que 80% ele ocorre exclusivamente com enfermagem, que é o caso do suporte básico e intermediário. Sim. Quando nós colocamos suporte básico, intermediário e avançado, nós temos atuação de 100% da enfermagem no atendimento pré-hospitalar, né? Então, a regulação com presença do enfermeiro é indispensável. Muito legal, muito legal. Beto, então, para finalizar contigo, te liberar aí para sua família, para o seu descanso, passa uma mensagem, então, para a população, para nossos colegas profissionais da saúde que estão aqui assistindo, estudantes que estão aqui ainda com a gente, pessoal da Liga. Fica à vontade aí. Legal, obrigado. Então, primeiro quero agradecer você, professor, agradecer também a Rafa aí, e todos os meninos da Liga, o convite, estou sempre à disposição, né? O que é mais importante é nós entendermos o valor da nossa formação. É importante que o enfermeiro entenda o valor de ser enfermeiro. É importante você se reconhecer como um profissional terapeuta, não um cumpridor de prescrições. Isso se chama empoderamento. Isso significa que, para você empoderar, por exemplo, para você poder fazer pré-hospitalar, para você poder fazer clínica, consultório, você precisa de muito conhecimento. Você precisa de base, porque você não consegue se esconder atrás de ninguém. Então, não dá para se esconder atrás de ninguém. Você precisa simplesmente conhecer. É como a máxima do PHTLS, que eu gosto muito, que fala que é ensinar os profissionais a tomar decisões baseadas em conhecimento e não em protocolos. Então, o conhecimento vai tirar a algema do profissional, vai fazer com que ele assuma os seus papéis e entenda, principalmente os graduandos e os enfermeiros. A equipe de enfermagem é composta por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por auxiliares de enfermagem. Como eu digo, auxiliares e técnicos de enfermagem, não auxiliares e técnicos de médicos. Então, eles são nossa responsabilidade. E nós precisamos que essa equipe
olhe para nós e nos enxergue. Portanto, nós precisamos ter liderança. Liderança não é chefia. Liderança é você estar à frente da sua equipe em momentos como esse, como é um momento difícil. Então, você precisa estar junto com ela, como eu já percebi que a Rafa está aí pelos comentários dos colegas. Parabéns, Rafa. Tá? Estar junto, estar na frente, estar ao lado, entendendo as dificuldades e trabalhando no dia a dia aí por uma enfermagem mais justa, mais perfeita e muito mais profícua aí para o Brasil inteiro. Beleza, cara. Obrigado aí, uma boa noite. Sempre uma honra ter você nos debates, nas discussões. Assim que passar essa pandemia aí, espero que a gente possa se rever, se reencontrar, que você venha de novo aqui na Terra, ou então a gente dá um pulo aí em Sampa, tá? Para a gente se ver. Vai ser um prazer. Certo? Pausa um pouquinho. Deixa eu tirar uma foto nossa aqui. Registrar para a posteridade. Beto, grande abraço, meu querido. Fica com Deus e até a próxima. O abraço é meu. Beijo virtual aí no pessoal. Valeu, cara. Valeu, um abraço. Rafa, você está online ainda? Rafaela Caldas, deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar a Rafa para a gente ir encerrando enquanto tem uns minutinhos. Vou ver se a Rafa responde aqui para a gente dar continuidade, né? Enquanto ainda tem uns minutinhos. Pronto. Rafinha, viu o Beto aí? Vi, foi ótimo. Esclareceu muitas coisas, não foi? Excelente. A experiência de São Paulo e de Diadema é interessante. Essa questão do enfermeiro regulador, hein? Para mim, é assim, o enfermeiro regulador, hoje, no momento que a gente vive com a saúde pública, é primordial. Né? Como o Roberto mesmo falou, o enfermeiro é o coração, gente, do APH. Então, é necessário que a gente continue lutando até a gente conseguir implantar, de fato, o enfermeiro regulador na nossa central. Lembrando que, assim, quando a gente fala de enfermagem na regulação, a gente não está querendo tirar o papel do médico ou tirar o trabalho do médico. A gente quer somar, né, com a equipe de regulação para a gente ter mais efetividade. Né? Você que tem participado dos congressos de SAMU, você tem visto, né, como a gente tem respostas positivas nos SAMUs que tem enfermeiro na regulação e nos SAMUs que não tem. Isso, é uma grande diferença, né, na assistência, porque assim, o médico regulador, ele vai desenvolver um papel, o enfermeiro regulador, ele desenvolve um outro papel, e os dois trabalhando de forma conjunta, quem sai ganhando é a população. Sim, com certeza. É interessante falar também essa questão dos EPIs, né, cada serviço está selecionando seus EPIs, infelizmente, apesar de a gente ter um direcionamento do Ministério, esse direcionamento deixou os serviços inseguros em relação a só utilizar a recomendação do Ministério. Então, eu sou testemunha que a gente tem pesquisado muito aqui os EPIs, a gente participa do grupo, né, do SAMU Nacional, que discute essa questão nacionalmente, e a gente vê que tem muita gente boa com dúvida, né, usa o macacão branco, usa o macacão amarelo, usa o avental, qual é a gramatura do tecido do avental, né? Isso é importante a gente ouvir as experiências dos colegas também, como o Roberto aí, né? É muito importante ver as experiências, como a gente já vem vindo, né, no grupo do Nacional, também no grupo estadual do SAMU, as experiências dos SAMUs da Bahia e também do SAMU Nacional, para poder a gente conseguir chegar num consenso com a equipe. Isso tem que ser uma discussão com a equipe, não pode ser apenas uma pessoa decidindo, e sim trazendo as informações para a equipe, e a equipe em conjunto definir qual vai ser a melhor forma de atuar. Legal. Pausa um pouquinho, dá um sorriso para tirar uma foto sua. Tem que ter registro. Mais uma vez, brigadão. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, obrigada. Amém. Pessoal, a gente vai encerrando, tá? No início da outra explanação, eu falei um pouquinho sobre a Linter, né? Vou repetir aqui para ficar registrado. Para quem não sabe o que é a Linter, quem não conhece o que é a Linter é a Liga Acadêmica de Enfermagem Interprofissional no Cuidado da Urgência, né? É um projeto de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu sou o professor coordenador, estou aqui com a camisa da Linter, né? O nosso símbolo da Linter, certo? Então, o projeto é composto por estudantes
que estão na graduação ainda, por colaboradores que são egressos do nosso curso de enfermagem. Ela é aberta para participação dos outros profissionais da saúde, como a gente falou, ela é interprofissional. E o nosso trabalho, a nossa missão nesse processo de pandemia é justamente contribuir com a população, contribuir não só com a comunidade acadêmica, mas com toda a população, com uma informação de qualidade, como a gente acabou de obter aqui nessa conversa com Rafaela Caldas, SAMU Itabuna, Bahia, e com a conversa com o nosso amigo Roberto Castro também, no SAMU Diadema, São Paulo. Tá? Espero que a gente consiga trazer outros colegas para participar, né, e falar de suas realidades, falar de outros temas ligados à urgência e emergência nesse momento que a gente está passando de enfrentamento à pandemia. Ok? Um grande abraço para todo mundo. Eu vou encerrando aqui. A live vai ficar salva no perfil da Linter por 24 horas. Eu vou procurar baixar o vídeo para colocar no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Tá? E disponibilizo também o link lá no meu perfil, professor Fabrício Bastos, e aqui no perfil da Linter. Tá? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se precisar sair, usem uma máscara de tecido, certo? Que seja para sair na rua. Eu já tenho algumas máscaras de tecido, já tenho as minhas máscaras cirúrgicas aqui também em N95. Tiago, meu amigo, grande abraço para você, certo? No SAMU, como se daria atividade de enfermeiro regulador? Tiago, o Roberto já explicou, vou repetir um pouco aqui. Então, a gente tem experiências no Brasil nas duas situações. Tanto do enfermeiro regulando, atendendo a população na linha telefônica, como o enfermeiro compondo, que é o mais comum, né? É o enfermeiro compor a equipe de regulação para direcionar as unidades para o fluxo mais adequado, para a unidade de atendimento mais adequado, contribuindo com o médico regulador, com esse meio de campo, né? Entre o atendimento ao cidadão e o socorro prestado pela equipe, direcionando a equipe, direcionando também, ajudando no direcionamento do regulador, ajudando no direcionamento da população. E tem SAMUs no Brasil, que é diferente da nossa realidade baiana, né? Onde a regulação de leitos também fica na regulação de urgência dentro do SAMU. Aqui a gente tem regulação estadual e regulação municipal, só que a nossa regulação municipal trabalha com procedimentos. A regulação de leitos aqui no nosso estado Bahia é feita pela regulação estadual. Você vê que a realidade de São Paulo é um pouco diferente. Então, o enfermeiro regulador ele entra nesse meio de campo com a equipe de regulação, o que diminui muito o tempo-resposta, otimiza o atendimento das equipes e o direcionamento do paciente certo para a unidade certa. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Gente, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, tá?